Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje vamos aprender como criar as nossas próprias funções no PHP. Eu vou abrir o meu gerenciador de arquivos, pedir um novo arquivo e eu vou chamar ele de funções.php. Vou ocultar o gerenciador, abrir meu bloco de código de PHP. Funções são extremamente úteis para quem trabalha com programação. Existem vários tipos de funções. O primeiro tipo de função que nós vamos aprender a criar é a função sem parâmetros e sem retorno. Para criar uma função, use a palavra reservada function. Defina o nome da sua função. A função deve iniciar com um nome em letras minúsculas. Por exemplo, eu vou escrever exibe olá mundo. Para separar uma palavra e outra, coloque a letra inicial em letras maiúsculas. Abra parênteses, abra chaves. Dentro das chaves você coloca todas as instruções que a sua função vai executar. Essa minha função vai fazer uma execução simples de escrever em tela a mensagem olá mundo. Vou salvar as alterações e vou abrir aqui no meu navegador funções.php. Observe que não aparece nada, porque a função ela guarda uma ou mais instruções e ela só é executada quando ela for chamada. Para chamar ou evocar uma função, ou seja, para executar uma função, basta digitar o nome da função, abrir e fechar os parênteses, finalizar aqui com ponto e vírgula. Como essa função não tem parâmetros, a gente só abre e fecha os parênteses. Salvei as alterações, atualizei no navegador, observe o resultado. A função sem parâmetros, ela não traz informações dentro dos parênteses. É o tipo de função mais simples. Existem também funções com parâmetros e sem retorno. Vou criar uma função simples que exibe uma mensagem. E como parâmetro, eu vou passar justamente um parâmetro ou variável chamado de mensagem. Aqui dentro vou fazer um procedimento semelhante ao de cima. Porém, ao invés de eu colocar um texto fixo, eu vou passar aqui a mensagem, que é o parâmetro que vai ser enviado pelo usuário. Para chamar a função, faço o mesmo procedimento. Exibe mensagem, porém, dentro dos parênteses, eu preciso passar a informação. Salvei. No navegador vou executar. Vejo o resultado. Existem também funções com parâmetros e com retorno. Vou ajustar um pouquinho aqui melhor a tela. A função com parâmetros e com retorno, ela é muito útil para a execução de operações. Vou criar uma função que é usada para somar dois números. Vou passar como parâmetros o número 1 e o número 2. E dentro da função eu vou utilizar a palavra return, que significa retorno, e dizer que o número 1 vai ser somado com o número 2. Para que eu possa executar uma função como esta, que é uma função que tem retorno, o ideal é que eu crie uma variável. Eu vou criar uma variável chamada resultado, que vai receber o resultado da execução dessa função. Porém, observem que quando eu abro o parênteses no PHP, o PHP sugere aqui que eu passe justamente os dois parâmetros, o N1 e o N2. Vou passar aqui o primeiro número, que será o número 2, e o segundo número, que será o número 1. Vou usar o comando echo para escrever o resultado em tela. Vou salvar, atualizar, observe aqui o resultado. Para finalizar, é importante passar para vocês algumas informações. As funções, o ideal é que as chaves de abertura e fechamento, elas fiquem desta forma. A chave de abertura fique na linha seguinte. Isso daqui é uma das formas de padronização de código utilizado pela comunidade do PHP. A mesma coisa eu vou fazer aqui na função exibir mensagem. A mesma coisa eu vou fazer aqui na função somar dois números. Uma outra informação que é super importante é que funções que têm parâmetros
a gente pode agora, a partir das versões 7 do PHP, informar qual é o tipo de dados que a gente espera receber. Por exemplo, a mensagem que eu espero receber aqui pela função exibMensagem tem que ser do tipo string. O número que eu espero receber aqui na somatória, preferencialmente tem que ser do tipo float ou do tipo inteiro. No caso, o float ele engloba os números inteiros. Então, tanto o número 1 como o número 2 vão ser declarados do tipo float. Uma outra coisa que é super importante, quando a gente tem um retorno, a gente também pode declarar qual é o tipo de retorno que a gente espera. Após os parênteses da declaração dos parâmetros, usa 2 pontos e indica qual é o tipo de dados que você espera como retorno. Também eu espero como retorno dados do tipo float. Observe que após declarar o tipo de dados das variáveis e o tipo de retorno esperado, caso eu passe como informação um dado no formato de texto, salve, alteração e atualize, observem que o PHP vai informar para mim um erro fatal, porque ele esperava um dado do tipo float, no entanto veio um dado do tipo string. Então o ideal é que aqui eu passe somente dados do tipo float, sendo que o dado do tipo inteiro está incluso dentro dos dados do tipo float. Na aula de hoje nós vimos como criar funções no PHP, funções sem parâmetros e sem retorno, funções com parâmetros e sem retorno e funções com parâmetros e com retorno. Vimos também como trabalhar a definição dos tipos de dados das variáveis e a definição do tipo de retorno esperado para as nossas funções, bem como a padronização que é utilizada quando você for criar uma estrutura de uma nova função sua no PHP. Na próxima aula nós vamos estudar como trabalhar com o upload de arquivos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!